Glória a Deus. Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Desde já agradeço pela recepção. Pode ir assentar, fica bem à vontade. Meus amados irmãos, é um privilégio muito grande, né? Esta noite que eu posso desfrutar de vocês, de estar junto com vocês aqui. É um presente de Deus para a minha vida, primeiramente, né? E eu agradeço a Deus, pois é a família, essa é a família mais feliz da terra, daqueles que servem a Deus. Eu estou muito feliz, né? Conheci a igreja e a gente passava aqui, vinha de Petrópolis, vinha para cá, passava e nunca imaginava que um dia eu estaria dentro desta igreja. Mas eu louvo a Deus porque Deus tem demonstrado um carinho muito grande para com a minha vida, e eu tenho desfrutado realmente de pessoas amigas, que é muito útil, como o apóstolo Paulo diz, ao meu ministério. E a gente veio de Petrópolis e não conhecia ninguém. O pastor Alisson, Deus colocou em meu caminho e foi fazendo um laço de amizade, aí vai crescendo cada dia mais. Passamos 2 anos com a igreja quase praticamente fechada, pelo menos no tempo, né? Covid. Mas mesmo assim a gente foi fazendo contatos e fomos conhecendo uns, e a gente está vendo que Deus realmente ama aqueles que servem a Ele. Deus não desampara. Eu estou muito feliz, já poderia hoje continuar ouvindo os louvores e o pastor aqui falando, porque eu já vou, com certeza, já estarei levando minha bênção para minha casa, porque Deus já falou comigo hoje aqui. E eu vou dizer uma coisa para vocês, que Deus está aqui neste lugar. Essa casa foi preparada para a adoração a Deus. Não é outro lugar senão a casa do Senhor. E tudo que se faz aqui neste lugar é santo, se torna sagrado. Tudo que se investe aqui, quando se pensa que está investindo, são sementes que você coloca no altar, que vai refletir na sua vida. E depois, lá nas mansões celestiais, você chegará com as suas mãos e disse: Senhor, parece pouco, mas nas tuas mãos se tornará muito. Então tenha certeza que Deus nessa casa tem alguma coisa muito especial para todos vocês. Ninguém perde em vir aqui a este lugar. Pelo contrário, nós ganhamos. Posso dizer que é uma noite dadivosa para a igreja, para todos nós, porque estamos aqui para adorar a Deus na beleza de sua santidade. Esse mês é o mês da família, né? Que foi colocado aqui, o mês da família. E é tão bom falar de família, né? Ao mesmo tempo comprometedor, porque a gente percebe que, comparando com o que nós temos visto hoje, é bem complexo, né? Porque essa instituição, que alguém escreveu assim, que foi inventada e criada por Deus, só Ele que entende tudo isto, para que possa fazer com 2 pessoas, muitas vezes com culturas diferentes, e os DNAs realmente tudo diferentes, são coisas que diferenciam o nosso corpo humano e faz morar junto e dizer assim, agora é um só corpo. Então não é tão simples, mas ao mesmo tempo nós percebemos que Deus está no meio de uma casa, tudo se torna fácil, porque Deus é Deus, Deus sabe como fazer tudo isto. E eu tenho visto realmente uma dificuldade muito grande até dentro das escolas, né? Como eu tenho me convidado para ministrar na aula no colégio em Cataguasas, e a gente está enfrentando alunos, salas, 1º ano, 2º ano, 3º ano, ensino médio, fundamental. Eu tenho visto classe dos adolescentes, né, para cima, como está diferente a família, que é cultura familiar. E a gente precisa realmente falar de Deus. E por isso que eu vejo que há uma necessidade muito grande que a igreja esteja preparada para ouvir que nós somos abençoados por Deus, porque Deus habita dentro da nossa casa. Nós temos valores que são inegociáveis, que nós temos através da palavra do Senhor, otorgada por Ele, que a gente não pode abrir mão, porque isso faz com que você e eu vivamos felizes dentro da nossa casa. Deus tem que morar, tem que congregar dentro da nossa casa. Amém? Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, e fruto do ventre, seu galardão,
como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz homem, o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Todos conhecem o Salmo de número 127. Porém, nesta noite eu fiquei questionando com Deus ontem, o que eu faço, que falo, até falei com o pastor que me acompanhou, que eu ia falar sobre uma viagem, uma jornada triunfal de um homem, onde servem a Deus. Poderia chegar até a família. Aí questionei. Quando eu cheguei, vi Marta e Maria, já me ajudou a confirmar o que estava também no meu coração nessa tarde. E vocês sabem que Marta e Maria, se a gente for entrar no contexto e parafrasear e conjecturar o texto, a gente vai perceber que uma família que tinha uma situação até mais ou menos apropriada, porque chegar com 12 ou 13 para almoçar e ter comida assim para 12 rápido, realmente uma família que não era uma família tão pobre. Então a gente percebe que a história, a gente diz nessa história, que chegaram alguns com Jesus e foi almoçar nesse lugar, e vocês sabem o contexto. Então a gente percebe que falar de Marta e Maria é tão bom, é tão agradável, porque nós temos a sensação que também nós estamos escolhendo a melhor parte. Estamos na casa do Senhor. Ruim quando nós passamos por situações adversas fora da casa do Senhor, como já passou, eu passei por isso. Eu, filho de pastor, me desviei em Petrópolis, e a gente passa por uns caminhos diferentes. Aí a gente começa a entrar em contradição. Meu Deus, aonde eu estou agora? Não estou mais escolhendo a melhor parte, porque estava aqui a semente. Mas quando você chega na casa do Senhor e ouve uma palavra como esta, um texto como esse, a gente começa a perceber que vale a pena, porque eu estou escolhendo a melhor parte. E o texto eu achei agradável. Ainda vamos falar alguma coisa sobre ele. Mas eu queria nesta noite começar dizendo que família, como foi o tema que passaram para mim, é um projeto de Deus. Eu disse como projeto também, é uma invenção de Deus. É uma instituição que Deus constituiu, que Deus construiu. Algo que numa visão panorâmica de Deus sobre toda a terra, Ele construiu, está lá em Gênesis capítulo 1, você vai ver a história que Ele criou o homem e a mulher, e macho e fêmea, ainda disse mais que seria o que? A sua imagem e semelhança. Todos vocês conhecem essa história. E Ele achou bom, ele disse que foi a coroa de sua criação, o homem e a mulher. Nós sabemos também que esse cenário moderno que eu tenho visto hoje, por exemplo, no início do ano, quando eu comecei a pegar o terceiro ano no ensino médio, que eu dou aula de filosofia, e quando eu comecei a dar a chamada, a menina chama Isabela, e quando eu disse Isabela, ela disse, não, é Iago. Olhei e falei, mas eu estou vendo Isabela, não, mas é Iago. Aí todo mundo confirmou, não, professor, ela chama Iago. Eu falei, misericórdia. Jesus me abençoe, eu vou até pregar para ele agora, Jesus, tenha misericórdia. Não é fácil. Mas eu falei, não, mas eu estou lendo aqui Isabela. Eu falei, não, mas é Iago. E todo mundo confirmou, tinha que apoiar. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, Jesus, o que eu vou fazer, né? E eu não poderia falar nem que sou pastor, lá não pode falar. Depois eu vou falar por que isso, né? A gente não pode mais falar que é pastor dentro da sala de aula. Mas aí eu falei com a dona do colégio, a diretora, disse, não, professor, pode ficar tranquilo. Se está lá Isabela, é Isabela. E pode ser Iago para eles lá, mas é Isabela. Depois fiz amizade com ela e tal, e para ele é ele, né? E agora comigo é ela. E ok, está tudo certo, mas eu continuo chamando de Isabela. Mas vejo a dificuldade que existe, onde você vê que o cenário moderno do casamento, a criança vive entre dois homens e diz que é uma família. Vive com duas mulheres e diz que é uma família. Hoje o contexto é que você tem que aceitar. É bem verdade que eu não estou indo contra. Nós que acreditamos na palavra genuína, imutável, poderosa, inegociável, que é a palavra de Deus, nós temos uma cultura diferente. A nossa cultura, que tem a ver, interessante que quando a gente começa a palavra cultura, Marcelo, vocês já estudaram sobre essa etimologia da palavra cultura, tem a ver com cultivo. Cultura tem a ver com cultivo. Interessante que cultivo tem a ver com culto também. Culto é um cultivo que se torna uma cultura. Então, quando você cultiva coisas boas, o seu culto vai ser bom, se torna uma cultura o quê? Agradável. Então, se você tem um cultivo bom dentro da sua casa, se torna uma cultura própria, e aí o resultado será o quê? Agradável.
Então é bom que nós pensemos que precisamos cultivar coisas boas dentro da nossa casa, para que se torne uma cultura. Quer dizer, até os nossos cultos são diferentes. Quando o nosso cultivo se torna uma cultura agradável, o nosso culto é agradável, que é racional diante do nosso Deus. Por isso que a cultura de hoje, moderna, é uma coisa muito difícil de levar, porque nós temos um cultivo, nós guardamos um mundo. E eu falei quarta-feira na igreja lá que a Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, não é? Mas que nós temos que renovar o nosso entendimento para que nós possamos desfrutar do que é bom, que é agradável, que é a vontade de Deus. Mas que mundo é este? Eu vivo no mundo dos mortais, só que existe um mundo dentro de mim que eu preciso ministrar e administrá-lo. É um mundo que eu preciso descobrir através daquele que ninguém lá fora entende. Por que é que vocês estão aqui nessa noite? Por que é que nós estamos aqui de joelhos dobrados, chorando aos pés do Senhor? Nós temos que entender que o mundo que nós vivemos, esse cultivo que estamos agora trabalhando, que se tornou já uma cultura para nós, nos traz benefícios. Sabe por quê? Eu sinto uma alegria que o mundo não consegue descrever. Eu sinto uma presença que ninguém sabe reconhecer, mas eu sei que é a presença genuína do Espírito Santo que habita dentro do nosso ser. Então esse mundo que o apóstolo Paulo diz que você tem que não se conformar com esse mundo, é que muitas vezes nós estamos aqui dentro desse cultivo, estou numa cultura, e não estamos desfrutando daquele presente que Deus diz que é boa e é agradável, que é a vontade de Deus nas nossas vidas. Ele é o nosso maestro, Ele é a nossa regência, Ele é o que controla o nosso ser, e eu preciso desfrutar disso. Por isso que hoje, quando nós falamos de família, nós temos uma referência que o mundo não tem. Alguém bateu em nossa porta aqui, e eu abri, e você abriu, e ele entrou e fez da sua casa a morada dele. Ele habita na nossa casa. Por isso que são valores que nós cultivamos, que não podemos abrir mão, ainda que vivemos no meio. Às vezes somos frutos ou produtos do meio, mas aquele que nos chamou nos faz ser separados, porque eu creio que ainda a família cristã dará jeito, porque Deus sabe que nós somos diferentes. Por isso o que eu quero dizer para vocês, que essa cultura, ela não é muito aceitável lá fora, o que nós vivemos, mas eu não posso abrir mão dessa cultura, porque essa cultura representa Deus na terra, e a Bíblia diz que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Interessante que vai chegar um momento, e eu tenho certeza que vocês já têm visto isso, que a igreja se tornará, ou já é, uma referência para a humanidade, quando se trata de valores. Porque pessoas entram aqui desarrumadas e saem daqui arrumadas. Pessoas entram daqui sem nada. Deus restitui dentro dessa casa. Pessoas entram aqui tristes, mas saem daqui alegres, com a esperança de uma vida diferente. Então a igreja ainda é o remédio, é o local, esse lugar. Por isso que quando está falando de conservar e aumentar e melhorar, irmãos, se todos pudessem contemplar o que Davi diz, a formosura do Senhor neste lugar, entraria com outro meio, com mais motivação de dar glória a Deus, entraria com mais força para dar glória ao Senhor. Hoje, com duas palavras interessantes que eu disse na quarta-feira, que nós vamos ao cinema, não saímos para ir ao banheiro até o final, até trailer nós participamos, mas quando nós entramos aqui, muitas vezes dá uma vontade de só um pouquinho de ir ao banheiro, já vou rápido. Irmãos, eu quero, nós precisamos aproveitar aqui todos os momentos que Deus está nos proporcionando, aproveitar. Deus está na casa, Deus está no meio. Eu quero sair daqui como a maior e a mais feliz família na terra, na casa do Senhor.
Por isso que culto de família, falar de família entra nesse meio. E a Bíblia diz, interessante que eu deixei uma observação aqui, e tenho certeza que vocês irão concordar comigo. No hebraico, a palavra homem significa ish, I-S-H, no hebraico, ish. E a mulher, no hebraico, significa, se escreva, isha. A primeira letra no hebraico do homem se pronuncia Yord. É a primeira letra do hebraico do homem. E da mulher, Isha, a primeira letra, significa rei. No hebraico, o nome Deus é Yord, rei. O que Deus está querendo mostrar? Quando Ele criou o homem e a mulher, Ele colocou a sua assinatura. A sua assinatura. Quando Ele criou o homem e a mulher junto, Ele colocou as suas digitais. Interessante que eu quero que vocês pensem uma coisa nessa noite, e se vocês quiserem, repita comigo: na minha casa tem a assinatura de Deus. Amém ou não amém? Eu acho que vão falar mais para a gente envergonhar aquele que quer levantar. Na minha casa tem assinatura de Deus. E quem pode dar um glória a Deus por isso, dê agora. Não podemos abrir mão disso. Na minha casa tem assinatura de Deus. Mas pastor, tu não sabes como eu estou. Não importa como está a situação, importa uma coisa: Deus é Deus, está dentro da tua casa, da sua casa. Não importa, Deus está dentro da nossa casa. Por isso que a formação de um homem e a mulher para Deus, Ele deixou a sua assinatura. E Ele não abriu a mão. Por isso que o inimigo quer desvalorizar, quer trocar os valores, inverter os valores, para que ele possa desfigurar aquilo que Deus criou. Porque Satanás não é criativo. Ele sempre trabalhou em cima da criação de Deus. Só que Deus é Deus. Deus é Deus. Permanecerá sendo o que Ele é. Eu sou o que sou. E eu não sei se vocês vão se orgulhar, mas não precisa. Mas Deus te escolheu. Então Ele mora na sua casa, então você tem que glorificar o Senhor. Mas pastor, mas a situação está difícil. Não se importe com isso. Importa uma coisa: Deus está dentro da sua casa, basta. Deus da sua casa basta. Interessante que eu estava falando na quarta-feira sobre isso, né? O não de Deus é tão bom, que é um não pedagógico. Deus, quando fala não, Ele sabe por quê que disse não. Quando Ele está dentro da sua casa, diz, não é. Eu disse para o colégio ontem, né? Falando sobre os alunos, que a gente cria o filho, mais dizendo não do que sim. Amém ou não amém? Quem tem filho aqui sabe, quem já foi filho que os pais morreram, mas quando novo, é sempre não. Não pode não. Não, isso não pode. Não, faço não. A gente criou mais filhos dizendo não do que sim. Mas o não que a gente fala para um filho é para prejudicá-lo? Não. É para curá-lo. É para protegê-lo. Então, se você fala, pastor, eu só estou sempre, parece que Deus está sempre dizendo não. O não de Deus é pedagógico. Deus está lhe ensinando com o não. É ruim ouvir? Não, né? Mas é agradável. Da mesma forma, sabe por quê? Deus está te ensinando a dizer, quando Ele está dizendo não. Por isso que, nesta noite, dentro desse propósito, eu queria dizer alguns hábitos saudáveis que existe numa família cristã. Acredito eu, todos que estão aqui são todos que servem a Deus. Amém? Todos servem a Deus. Cada um tem uma cultura familiar, culturas que trouxeram de outros lugares, do passado, dos pais. E normalmente quando se casa, né, se cria duas agendas quando estão namorando, um diário aqui, outro diário assim, quando eu casar, eu vou fazer isso, eu vou na casa da minha sogra uma vez por mês, só. Assim que o homem escreve, uma vez eu estarei lá, claro, é a mãe, o pai da minha esposa, né, futura. Aí a esposa escreveu, a futura esposa assim, eu estarei na casa da minha mãe todos os domingos. Aí casa. Quando casa, tem que ajuntar as agendas. Aí quando casa, primeiro mês vai bem, depois começa, espera aí, mas eu escrevi que eu iria só uma vez por mês. Mas ela escreveu que estaria todo domingo na casa da mãe almoçando.
Aí começam os ajustes. Aquilo que você pensava que era tão fácil, começa a ficar difícil de entender. Aí é a hora que você tem que construir um ambiente, cultivar uma situação para que possa formar uma cultura familiar onde Deus se faz presente, ou se faça presente. Aí é o momento que vem as dificuldades do dia a dia. Não estamos aqui falando para encontro de casal, mas eu vou te falar como é complicado lidar com essa situação. Mas aí que é o mais importante, Deus tem que estar congregando com você na sua casa. E há momentos da nossa história, eu não sei se já aconteceu com vocês, ou já acontecem, ou já aconteceu, ou não acontece mais. Tem dias, eu estava falando com o pastor, que a nossa cama tem que ser só o auxílio dos braços, só, não é para descansar. Teu joelho vai ter que estar no chão, clamando a Deus pelas madrugadas. A cama só torna para isso agora, só posto o joelho assim, só para dar uma aliviada do joelho, a cama é só para isso. Não é mais para descansar, é para você, Senhor, tenha misericórdia. Pai, tenha misericórdia de mim. Aí Deus começa a falar, agora está chegando no ponto que eu quero. Quando você fala, agora é só Deus, é o mais fácil do estado da sua vida. Quando você fala, agora é só Deus. Porque Deus sabe, Deus pode, Deus tem um controle de tudo. Mas para isso a gente não pensa quando está para casar. A gente só pensa que vamos viver um mar de rosa. E a lua de mel fica no lugar que você nem sabe onde ficou lá para trás. Mas fica, a lua de mel fica para trás. E a gente observa que aí vem aquela cultura familiar que a gente traz. E por isso que eu queria que nessa noite, nesses uns 3 requisitos que para que possa demonstrar que uma família cristã precisa cultivar dentro da nossa casa, dentro de uma família. Primeiro, não vou dizer que é uma regra que tem que ser estabelecida e exigida por todos, mas que não podemos deixar passar de largo. A família saudável pratica culto doméstico. Quando fala culto doméstico, a gente pensa que culto misterioso, o culto doméstico, o culto é uma coisa, é um mistério, ou senão um mistério. Algo que tem que ser mais culto, é uma coisa sagrada. Sim, é sagrado. Mas quando fala culto doméstico, é um ambiente que a sua casa tem que ter, que você sempre, na oportunidade que você tem, na oportunidade que Deus lhe concede, fale de Deus para os seus filhos. Cante um louvor para dentro da sua casa, coloca um hino para você ouvir, passa momento na sua casa meditando naquilo que Deus já fez na sua história de vida. Isso já é um princípio de um culto doméstico. Quando eu estava com 8, 9 para 10 anos, quando na casa, naquela época, eu passei um regime quase que militar em Petrópolis, porque Assembleia de Deus não podia ter televisão. Meu pai, pastor da igreja Assembleia de Deus, não tinha televisão. Então eu não fui criado com televisão, fui ter televisão depois que eu cresci bem mais, mas não tinha. Então o que acontece? A gente ficava vendo só alguém falar dos Trapalhões, Fantástico, domingo. Mas como é que é isso, né? Doido para ver. Quando ia na casa da tia, a gente ficava agarrado na televisão. Minha casa não tinha. Aí tinha assim, toda noite, com 7, 8 anos, 9 anos, eu cantava. O nome dele é tão pequeno, mas vale pelo mundo inteiro. Seu nome... Jesus. Vou lembrar. O nome dele é tão pequeno, mas vale pelo o mundo inteiro. Eu gosto desse pequeno nome, Jesus. Irmãos, eu estou com 53 anos. Eu estava com 8. 45 anos. Eu nunca me esqueci daquilo que eu ouvi dentro da minha casa. Nunca me esqueci. E eu deitava, quando chegava de noite, que eu ia deitar, quer dizer, era 9 e pouco, chegava do culto, e eu tocava já, desde 8, 9 anos eu comecei a tocar, e eu já gostava de tocar. Quando eu chegava lá, falava, antes de tocar, dobra o joelho para orar. Meu pai fazia orar, e orava, tinha que orar, e eu tinha que orar, tinha que cantar, sentar à mesa para almoçar. Hoje, não conseguimos mais sentar à mesa. Hoje, comigo, cada um pega o prato, senta em frente a uma televisão, senão para o quarto. Mas foi comprovado, e esse censo nós fizemos até para eu dar aula de um projeto de vida na escola, fala sobre isso. Na Inglaterra, 70% ou 40% não senta à mesa mais. Todos estão de pé. Eu como com o celular na mão andando. E no Brasil, 70% não senta à mesa mais. 70%. Aí comprovaram isso aqui. 40% a 50% dos brasileiros que não sentam à mesa, dos adolescentes, se tornam viciados em drogas, viciados em redes sociais e também em pornografia.
porque não consegue sentar à mesa. A palavra comer no latim significa comedere. Comedere significa sentar junto. Quer dizer, antes de comer, o mais importante é você estar com alguém sentado junto. Aí você aproveita, come. Então o que acontece? Quando você fala de hábitos saudáveis dentro da nossa casa, não podemos deixar de abrir mão. Quando você canta dentro da sua casa, você está dizendo: Jesus, tome conta da minha família. Quando você canta, quando você lê uma palavra dentro da sua casa, você está dizendo: Senhor, controle a minha família. E eu vou dizer uma coisa para vocês: nós precisamos que Deus habite dentro da nossa casa. Nós precisamos que Deus abrace os nossos filhos. Eu tenho lá uma filha de 11 anos na minha casa que ela não sabe. Quando ela está deitada, depois que... Hoje eu falei com ela que eu estava saindo para cá, eu falei: filha, quando eu chegar à noite, se não der tempo, tu tens que dobrar o joelho para orar. E ali em casa tem um bichinho que eu comprei no Juiz de Fora, quando eu vim para cá, que é um elefantezinho que tem um olhinho grandão assim, brilhoso, né? Nós botamos o apelido de Zoiudinho. Eu até fiz até aniversário para ele, comprei um bolo e nós botamos, tirando foto, filho do lado, e fez um ano lá em casa, uma velhinha, mas quem comeu foi eu e a filha, cara. O Zoidinho não come nada. Mas aí o Zoidinho está do lado, aí quando eu vou dobrar o joelho, sabe o que ela faz? Ora pelo Zoidinho. Eu oro: oh, Jesus, abençoe o Zoidinho, que ele fica bem essa noite, Senhor, do lado da minha esposa, da minha filha, tal. A minha esposa falou: não precisa orar. Eu falei: deixa eu orar, porque é o mundo dela, o que ela precisa, é o mundo dela. Aí a gente começa a conquistar. E hoje eu saí, eu falei: se não chegar a tempo, eu falei: Estelinha, olha, não deixa de orar pelo Zoidinho. Não, aí abraça o Zoidinho. Agora está meio frio, né? Falei: não deixa o Zoidinho fora da coberta. E ela abraça o Zoidinho. Aí, não, só que vou orar, vamos orar. Aí ela falou: pai, por que toda noite eu tenho que orar? Aí eu disse para ela: está escrito assim, olha, o guarda de Israel não tosqueneja, nem cochilar ele cochila. Enquanto tu estás dormindo, o nosso Deus está aqui, cuidando de você. E eu falei com ela ontem, disse: Estela, uma coisa eu vou dizer, quando você está dormindo com os Zoidinhos, eu estou bem acordado, 3 e pouca da manhã, e olhando, entro dentro do quarto e olho para ela: Senhor, tome conta da minha filha, guarde a minha filha. O altar de Deus tem que estar dentro da nossa casa. A primeira coisa que eu posso dizer nessa noite, quando tu chegares em casa hoje, se tu nunca fizeste isso, vai fazer: Senhor, quando tu botar a mão na maçaneta, diz: Senhor, entre comigo na minha casa agora. Tira tudo aquilo que não te agradas, porque eu quero que tu fique livres para entrar na nossa casa. Se eu chamar o pastor Marcel hoje na minha casa, ele nunca foi, com certeza ficará meio sem graça, vai ficar na sala. Se não convidar ele para outro lugar, ele não sabe onde estiver. Se for dentro da sala, vai ficar na sala. Na segunda vez que ele for lá, o que eu vou fazer? Ô Marcel, vem conhecer minha casa. Quando começa minha intimidade de relacionamento com o pastor, ele vai conhecer a cozinha, vai conhecer o outro quarto, a minha biblioteca. Sabe por quê? Agora nós já temos uma afinidade. Deus não pode ficar só na sala. Deus não pode ficar só em um ambiente da nossa casa. Deus tem que tomar conta da nossa casa, em todos os cômodos. Deus tem que se fazer presente. Não vou entrar no mérito, porque eu sei que todos aqui são adultos mesmo de verdade. Tem portas fechadas, que às vezes não pode abrir, porque o esposo não pode ver, e nem a esposa e filho não quer que pai veja. Não deixa a porta fechada. Quando se fecha a porta ou coloca a senha, está dizendo que você não tem direito de ver. Eu tenho direito de ver. Deus tem direito de ver tudo dentro da nossa casa, porque Ele é bem-vindo na nossa casa e na nossa vida. Por isso que esse altar, eu sei que mais pastor não tem o costume de fazer culto doméstico, mas passa a pensar nisto. De vez em quando: filho, vem cá, vamos cantar um hino agora? Rapaz, mas vamos cantar um hino. Cante. O Espírito Santo está aí, só movendo, e vai começar a provar dentro da sua casa aquilo que você precisa. E mais ainda tem que pensar sobre o culto doméstico. Vai maestrar os seus sentimentos. O culto doméstico vai controlar os seus pensamentos. O culto doméstico vai aprovar o seu comportamento. Pense bem: sentimentos, pensamentos e comportamentos estão inseridos no nosso contexto de vida. Eu preciso que o meu sentimento seja um sentimento de Deus.
Eu preciso que o meu pensamento seja ligado a Deus. E por conseguinte, os meus comportamentos têm que ser algo que seja aprovado por Deus. Por isso que Ele tem que estar dentro da nossa casa. E vocês sabem que tiraram as orações da escola? Não pode mais orar? Dentro da escola não pode? Tiraram as orações da escola. Tiraram a Bíblia das repartições públicas. Não pode muito, não tem mais aquele acesso. Os cultos domésticos diminuíram. Olha o resultado: briga dentro das casas, mortes no colégio, descontrole na sociedade. Quando a ausência de Deus, desgraças acontecem. Mas a casa de um cristão, as horas estão se passando. Se diz que aquela mulher que tinha 2 filhos, que se tornou viúva, que os seus credores chegaram lá para que pudesse cobrar a dívida daquela casa. O marido morreu e não tinha mais como pagar. Aí agora, vocês sabem da história, a viúva procurou o profeta Eliseu. Disse: profeta, meu marido lhe servia, era temente a Deus. E agora os credores, e ele, a princípio ele disse: o que eu posso fazer por ti? Não posso fazer nada. Mas ele era um profeta e tinha contato com Deus, e disse: o que é que tu tens em casa? Irmãos, nós temos milagres para acontecer dentro da nossa casa e nós nem sabemos. Nós temos coisas na nossa casa que pode mudar a nossa história. Tem uma Bíblia que muitas vezes fica na cabeceira da cama, que pode mudar a sua história. Tem uma Bíblia que fica na estante da sua sala, que pode reverter quadros e situações na sua vida. Tem situações no nosso coração, na nossa casa, que pode você abrir o espaço e Deus vai reverter valores dentro da sua casa. E ela disse: eu só tenho um pouquinho de azeite, só isso, e um pouquinho de farinha, um punhado apenas. E eu acho interessante que era só um azeite, que não era nada. Só tem aquele azeite, mais nada. Mas ele disse: chama os filhos, vá lá e procura vasos, e muitos vasos. E começa a pedir emprestado esses vasos. Mas para que não só pedir? E a Bíblia, quando vocês sabem da história, estou aqui adiantando, quando chegou em casa, já com muitos vasos, os 2 filhos. E agora o que Eliseu disse? Vá, feche a porta da sua casa. Quer dizer, a sua família, ninguém precisa saber o que se passa dentro da sua casa. São coisas de você e com Deus, que você precisa falar com Deus. Você precisa abrir o seu coração para Deus. E a Bíblia diz que a história foi como assim: começou a encher o primeiro vaso, o segundo vaso, o terceiro vaso. A gente não sabe quantos vasos. Mas quando se acabou o vaso, se acabaram os vasos, a Bíblia diz que o azeite parou. Era um pouquinho de azeite, mas se tornou o quê? Uma grande coisa. E o mais interessante, que eu vou agora só conjecturar, que a Bíblia diz que agora que estava cheio, tinha que devolver os vasos aos vizinhos. Teria que vender, passar aqueles vasos. E aí viver do resto. Mas todo vaso, todo azeite tinha aquele selo de qualidade, não é? E você sabe que havia aquelas ordens do azeite, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Quer dizer, o primeiro, o extra virgem. E quando chegasse para chegar na cidade, agora, filho, leva o azeite para vender. E o selo de qualidade? E o selo de qualidade daquele azeite? Ele teria que falar de onde veio. De onde veio? Nós sabemos. Ela só poderia falar isso, pastor. De onde que veio esse azeite? Olha, de lá de cima. Porque eu posso imaginar que era um azeite de melhor qualidade. E o interessante é que se ela colocou uma placa, se fosse hoje, né, as redes sociais, mas uma placa colocaria: vende-se azeite na casa da irmã Maria. Essa casa passava lá, mas onde é a ordenha? Onde se extrai esse azeite? Ninguém sabe. Na entrada da casa não tem nada. Esse azeite vinha do céu para aquela casa. Por isso que eu quero dizer para vocês que os vizinhos não sabem por que tu és feliz. Mas eu sei por quê. Mas nós sabemos por quê. Deus habita na sua casa. Deus habita na nossa casa. Eu posso ter certeza que quando agora conjecturando, né, os filhos iam para a escola. Mas que coisa estranha. Por que vocês agora mudaram? Estão bem vestidos. Tem algo diferente na nossa casa.
Tem um vidrinho de azeite lá que não seca. Irmãos, isso não é normal. Tem alguma coisa na minha casa que não seca. Irmãos, Deus não vai deixar secar. Deus não vai deixar acabar. Receba nessa noite essa promessa. Deus não deixará acabar o azeite da sua casa. Na vida de cristão tem que ter azeite. Tem que ter esse azeite. Glórias a Deus por isso. Deus não deixará faltar na sua casa. Não dá tempo de falar mais, mas eu quero dizer para vocês que uma das coisas que você tem que deixar romper com a tradição do pecado. Eu aprendi com meus pais, eu tenho que fazer. Não, os pais podem até ter errado, mas hoje tu estás fazendo certo. A Bíblia diz que Esdras no capítulo 9, e disse que, olha, nossos pais pecaram, e nós fizemos pior, porque nós continuamos pecando. Mas no versículo 10 diz, olha, se nós largarmos o que estamos fazendo, Deus vai nos fazer prevalecer como remanescente. Quer dizer, se eu deixar de fazer aquilo que eu sei, mas eu, pastor, eu fui criado assim, meu pai, sim, pai, a gente não vai colher a semeadura dos pais. Nós vamos colher a nossa semeadura. A nossa semeadura que iremos colher. Por isso que não se preocupe, mas vocês não sabem, mas meu pai me ensinou assim. Não te importa como tu aprendeste com o seu pai, ou a cultura da sua casa onde você passou. Importa que hoje Deus entrou na sua casa e mudou a sua história de vida. Nesta noite, creia que os pecados que os pais cometeram, você não está trazendo isso. Toda maldição foi quebrada na cruz do Calvário. Hoje você é uma nova criatura. Deus habita na sua casa. Glórias a Deus por isto. Eu quero encerrar nessa noite e dizer que outras coisas que você tem que quebrar como hábito na nossa casa como cristã, uma vida saudável. Destrói pontes. Tem umas pontes que tem que ser destruídas. Você entrou numa nova vida, alguma coisa está ligada lá para trás. E a gente tem uma mania de lembrar, né? É um retrato, é uma roupa, é alguma coisa. Fica, não, irmãos. A Bíblia diz que onde Abraão chegava, levantava logo um altar. Eu cheguei aqui e marquei meu território. Que território? O altar de Deus. Onde você chegar, tem que botar o meu altar. Que altar? Mas aqui tem outro. Não, agora é o meu. O meu é de Deus. Aqui quem congrega é Deus. Quem fala é Deus. Quem manda é Deus. Quem rege é Deus. Quem administra é Deus. Mas pastor, estou assim, eu tenho que respeitar as leis sociais. Mas tem uma coisa que não tira dentro de mim. Deus está aqui dentro do meu coração. Pode ser que Sadraque, Mesaque e Abednego, você olha, como vai ser a nossa história agora? Como vai ser? Não tem problema, peraí. Mas não vamos ter que dobrar a mão, não. Sabe por quê? A nossa cultura é outra. Tem uma coisa que foi colocada aqui que pode até trocar os nomes, mas aqui dentro não troca, não. Quando chega na hora, olha, interessante que a ordem foi dada assim, ó, mande tocar. Os presidentes, os sátrapas, vão tocando, vão dando ordem. Depois, quando ouvirem a orquestra tocar, música às vezes envolve, né? Quer envolver. Quando ouvirem a orquestra tocar, todos terão que se dobrar. Olha, pastor Marcel, era fácil, né? Eu dou uma baixadinha no meio dos outros, ninguém vai ver. Só nós, uma multidão, as nações, todas as províncias ali reunidas. Pastor Rui, vou dar uma baixadinha aqui, depois a gente levanta, finge que está tudo ok. Os três não, nós não dobraremos. A nossa cultura é a cultura do céu. A nossa cultura é a cultura diferente. Mas o que não importa, os meus pais me ensinaram que eu tenho que adorar a Deus. Guarde isso no seu coração. Interessante que eles foram jogados, se vocês sabem da história, mas só tem uma coisa: Deus protegeu os três, porque viveram uma cultura que eles guardaram consigo. Eu não mudarei. Por isso que quebrar pontes, não vou entrar no propósito que a Bíblia diz que quando Jacó, Marcelo, saiu da casa de Labão, com Raquel e a outra esposa Lia, saíram. Raquel foi lá no quarto de seu pai Labão, pegou os santos lá, e os santos ídolos, colocou debaixo da bagagem, do assento do seu camelo e sentou por cima. Levou aquelas e foi embora. E saiu. E a Bíblia diz que ela foi. Quando chegou na frente, Labão descobriu, porque para Labão, qualquer líder que tinha esses ídolos, ainda que era idolatria, para aqueles que tinham aqueles ídolos, os tamarins que eram os ídolos,
era como fosse chefe de um clã, quer dizer, de uma tribo. E Labão viu que alguém tinha roubado isso dele, ele era direito dele, era líder da sua tribo, assim. Aí saiu atrás de Jacó. E quando chegou, falou: Jacó, tu além de levar a minha riqueza, levar os meus netos, levar as minhas filhas, ainda roubaste os meus ídolos, esse tesouro. Ele disse assim: olha só o que é, quando você traz coisa lá de trás que não é para trazer, ou senão você leva coisa para a sua vida que você pegou lá de trás. Raquel pegou uma coisa que não deveria ter pego. E a Bíblia diz que Labão disse assim, Jacó disse: olha, pode revistar. Só que Jacó não sabia que Raquel tinha realmente pego. Tinha pego aquilo lá. E a Bíblia diz que quando entrou naquela situação, Jacó disse: reviste toda a nossa bagagem. Se tu encontrares alguma coisa desse gênero na nossa bagagem, porém esse que pegou morrerá. E quem tinha pego? Misericórdia. Raquel tinha pego aquilo. E a Bíblia diz que quando Labão chegou na frente à filha Raquel, disse: Raquel, saia. O que Raquel disse? Eu estou naqueles dias, não posso me levantar desse assento. Aí o que o pai disse? Não vou revistar. Onde estava? Debaixo do assento onde estava naquele animal. Quer dizer, então o pai não descobriu. Lá na frente, ela ficou grávida. Aí nasceu Benjamim. Eu não vou entrar no mérito. A sentença que Jacó disse? Aonde estiver, se alguém pegou, essa pessoa morrerá. Por isso que é melhor que você deixe para trás aquilo que não te pertence mais. Hoje você vive uma nova criatura. Hoje você vive como uma nova criatura. Você tem Deus na sua história de vida. Dê graças a Deus, porque Deus é Deus na sua história. E operando Deus, quem impedirá? Deixa Deus trabalhar na sua casa. Por isso que Raquel passou mal, morreu, porque houve uma sentença, porque ela pegou coisas que não deveria ter pegado. Mas eu digo uma coisa para vocês nesta noite: se eu tenho Jesus na minha vida, eu tenho certeza que há uma transformação de vida para nós. E para encerrar, rompa com o seu passado. O seu para-brisa, já pensou como é que o para-brisa do carro do Marcel é maior do que o retrovisor? Olhar para trás é sempre um pouquinho, olhar para frente. Quer que você olhe para trás? Deus quer que você olhe para frente. Caminhe para frente. Retrovisor pequeno, para-brisa é grande. Para frente, para-brisa. Retrovisor para olhar para trás. Olha pouquinho, de vez em quando, aconteceu isso comigo, mas uma coisa que passou. E outra coisa eu vou dizer para vocês agora para encerrar. Disse numa escola dominical em Cataguasas: nós temos a mania de falar no púlpito o que Deus fez na nossa história de vida, mas nós tecemos detalhes, de uma tal forma que a gente conta: olha, eu fui assim, eu cortava o cara pelo meio, eu atravessei alguém com a bala, eu cortei no pescoço, eu era um traficante e tal. E a esposa, às vezes, tem uma mulher que contou assim: eu vivia numa noite de orgia, e a mulher ouvindo a sua esposa contando, eu falei: Jesus, não precisava falar isso para a igreja. E a esposa ali, oh glória, oh Deus poderoso, né? E o filho também está ouvindo. Você sabe que o filho olha para nós: o pai é um herói, a mãe também é uma heroína. Mas aí de vez em quando fala: mas o pai fazia isso? Eu não sabia. Não precisa falar nada na igreja, aquilo que tu fizeste. Fala assim: ó, Jesus mudou a minha história de vida, Jesus me batizou com o Espírito Santo, Jesus me renova, me curou. A minha filha perguntou: tu já fumaste? Foi: a filha, eu já dei aquilo, botei na boca, mas vomitei na hora. Com meus 2 anos, quase 3 anos sem parar, irmão. Mas ela não precisa saber? Não. Deus me tirou o vício, me curou, graças a Deus. Não precisa falar. Sabe por quê? Eu vivo uma cultura do céu diferente. Meus filhos, nossos filhos não precisam saber o que tu fez no passado. Deixa o passado para trás. Olhe para o retrovisor, não, olhe para o para-brisa. Futuro, aquilo que me espera. Deus mudou a minha história de vida. Por isso que nesta noite eu digo a vocês que vale a pena você desfrutar dessa dádiva. Deus mudou a minha história de vida. Nesta noite, diga novamente: os meus filhos, fala agora, meus filhos serão melhor do que eu. Mais uma vez, serão. Graças a Deus por isso. Quem pode glorificar a Deus nessa hora, glorifica com alegria. Os nossos filhos serão melhores. Pratique o perdão.
nunca deixa de perdoar. José perdoou e nasceu Manassés. Aí perguntou Manassés: por que está feliz porque nasceu Manassés? Ele disse: porque Deus me fez esquecer. Logo veio outro filho chamado Efraim. Por que Efraim? Por que essa alegria? Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Perdoa, que Deus vai fazer você prosperar. Deus abençoe a todos. Que nesta noite Deus possa fortalecer o coração de vocês. E que muito em breve, Marcial, digo com propriedade, vocês como família do céu e a família de Deus, não tem aqui nenhuma rede social. Tem? Não tem. Era para ter Rede Globo, SBT, Bandeirante, Rede TV, tudo aqui filmando. Culto da família na cidade de Miraí. Não tem. Não tem. Tem não? Se tiver, um milagre. Tem uma televisão passando, está passando aí. Mas aquela rede, tá pequenininha. Aquela rede assim. Tem um culto acontecendo no mês da igreja de Miraí. Foi um milagre, a família reunida. Não tem. Ninguém se importa porque não dá muito ibope. Mas um dia, quando Deus der a ordem, eu quero a minha família aqui comigo. Eles vão ter que colocar um anúncio aí. Desapareceu. Um povo desapareceu. O outro desapareceu. O outro desapareceu. O culto de quinta-feira. Cadê o pastor Marcelo? Não apareceu. Mas está aberto, pode estar aberta a igreja, mas o pastor não chegou hoje. Cadê aqueles crentes que cantavam? Cadê o tecladista? Sumiu. Não veio. Vão aguardar o próximo culto. Também não apareceu. O próximo apareceu. Aí vão cantar: onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora para Sião. E eu quero ficar do lado do pastor Marcelo. O galardão vai ser grande. Mas eu não vou ficar com inveja não, porque lá não terá esse sentimento. Eu vou estar feliz, sabe por quê? Cheguei. Nós chegamos. A família junto com o pai. A família junto com o noivo, agora como esposo. Então, igreja do Senhor, eu não sei para você, mas eu estou muito feliz. Que pode ser que eu nem chegue hoje na minha casa, lá em Cataguases. Pode ser que nunca mais eu veja meu irmão lá em Petrópolis, aqui. Mas lá no céu, eu estarei com vocês. E vou lembrar de uma coisa. Eu poderia, quem sabe, perguntar a Abraão: como tu fizeste, como tu conseguiste enfrentar aqueles 3 dias, pensando que ia perder o seu filho. Ele vai dizer: porque eu tive fé e acreditar que o meu pai vive. E ele é o Deus que me honrou. E ele vai perguntar: e tu, o que tu fizeste? Como tu estás aqui? Eu acreditei também nas promessas de Deus. E guardei os princípios e valores de uma família cristã. E hoje eu posso dizer: estamos juntos. E a gente canta um hino que é da harpa cristã, que vocês não estão muito acostumados a cantar assim, mas canto, né? Faz o Lá maior. Faz dó. Desejamos ir lá, sol, ir lá, dó. Aí Fá, que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Mais uma vez. Desejamos ir lá. Desejamos ir lá. Que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Eu só quero uma coisa, eu quero ver vocês todos lá conosco, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode ficar de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor nessa noite, agradecendo ao Senhor pela nossa casa, pela nossa família, por estar nos guardando. A partir do momento que você é cidadão do céu, a partir do momento que você faz parte da família de Deus, quando Ele liberar a voz do arcanjo, a última trombeta, o Senhor nos chamará para estarmos com Ele. Pai, nós queremos louvar o Teu nome, bendizer ao Senhor pela palavra do Senhor em nosso coração.
Obrigado, Senhor, porque hoje é a última quinta-feira do mês de maio, e nós te bendizemos por isso, Senhor, que o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem guardado a nossa família, o Senhor tem abençoado a nossa casa. Deus, existem pessoas aqui que talvez se sentem sozinhas, mas o Senhor disse na tua palavra que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que o teu Espírito Santo possa fortalecer a mente, o coração, a vida, o ser de cada um dos meus irmãos. Eu estou aqui para liberar essa palavra na vida do meu irmão. Você não está sozinho, Deus é contigo. Eu não te deixarei, não te desampararei, diz o Senhor na sua palavra. Que você receba nessa noite o refrigério para a sua alma, e a presença de Deus envolva seu coração, em nome de Jesus. Fala assim comigo: Jesus, muito obrigado pela minha família, em nome de Jesus, amém. Irmãos, só os avisos aqui rapidinho. Domingo tem escola bíblica dominical, tá bom? Não falte da escola bíblica. Tem escola bíblica para as crianças. Traga as crianças, 9 horas da manhã. Vem estar conosco. Domingo à noite, culto de louvor e adoração ao nosso Deus, amém? Estaremos aqui adorando o nome do Senhor. Pastor Everton não está presente, ele está pregando na Assembleia de Deus em Santana de Cataguases, tá bom? Foi lá, e eu peço oração pelos irmãos. Estarei pregando um congresso no Rio esse final de semana. Esteja em oração pela vida do seu pastor aí, me ajude em oração. Tenho certeza que o Senhor vai abençoar. Os céus vão estar abertos lá naquele lugar, como estará aqui também, em nome de Jesus. Pastor Maurício, Deus abençoe. O amado pastor, companheiro aí, Deus abençoe. Obrigado por estar aqui conosco. Saia daqui com a certeza que Deus falou com o nosso coração, tá bom? Manda um abraço para a família, para a igreja, e que Deus assim continue abençoando vocês grandemente. Faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês, com todas as famílias e com todo o povo de Deus que aguarda ansiosamente a vinda de Jesus, desde agora e para sempre. E a igreja diz amém. Você pode aplaudir o Senhor. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. E a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e seus filhos